Olá, tudo bem? Eu comecei a dar aula nos anos 80. Para a maioria de vocês é tipo assim, há 10 milênios atrás, né? Muito ancestral. E era muito comum na época, nas provas, que a gente colocasse mensagens para os alunos, assim, para abrir a prova, mensagens encorajadoras e coisas desse tipo. Eu me lembro de uma frase que eu repetia muito, mandava muito para meus alunos, que era assim: que bem você fez hoje, ou alguma coisa parecida. Quantas pessoas você tocou positivamente no dia de hoje? Quantas vidas você ajudou a mudar? É uma chamada para mim permanente, assim. Hoje a gente está sem provas impressas de papel, mas fica valendo essa mensagem, sem dúvida, que a gente todos os dias pare e pense: que bem eu fiz hoje? Quantas pessoas eu positivamente toquei no dia de hoje? Vamos lá, eu conheço uns caras que tocam as vidas de centenas e milhares. São nossos mestres e mestras. TV Enem para você. Olá, eu sou Carol Silveira, professora de redação, e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre desvios gramaticais recorrentes nos textos de vocês. Bom, você já deve saber que o seu texto é avaliado sempre em 5 competências no Enem e que cada uma dessas competências vale 200 pontos. Por que é importante falar isso? Primeiro, que uma pessoa que tem muitos desvios gramaticais, ou seja, que tem dificuldades de adequar a sua escrita à norma padrão da língua portuguesa, geralmente tem a sensação de que, se eu errar muito vírgula no Enem, automaticamente eu zerei a prova, eu não vou conseguir uma média boa, isso vai afetar toda a conjuntura, e não é bem assim. Na verdade, o Enem tem toda uma estratégia de correção, de modo que os elementos que são cobrados de você na escrita, eles ficam bem equilibrados a nível de pontuação, que é o que nos interessa, né? Tira ponto, não tira ponto, dá mais ponto, dá menos ponto. Eu sei que você se preocupa com isso. Bom, no caso do quesito gramatical, que é a sua competência de número 1, assim como nas outras competências que avaliam adequação ao tema, elementos coesivos, estratégia argumentativa e proposta de intervenção, os seus erros gramaticais, ainda que sejam muitos, então assim, se você tem muita dificuldade em acentuação, em vírgula, em escrita de algumas palavras, ainda assim você pode tirar uma nota boa no Enem, porque você pode errar muito e você só vai perder até 200 pontos. Claro que eu estou falando isso para te tranquilizar, porque eu não quero que você cometa muitos erros gramaticais. Não é simples resolver essa questão das questões gramaticais na redação, em especial porque a gente tem a vida inteira de construção de norma padrão, ou a ausência dessa construção, ou a deficiência dessa construção. E sanar isso em uma aula, em alguns minutos, ou de uma forma mágica, é meio complicado. Mas eu vou dar algumas dicas para vocês, sobretudo observando os erros que vocês mais cometem, por isso que são os erros mais recorrentes, tá bom? Bom, a primeira coisa é que eu sempre observo quando os meus alunos trazem textos e redações para mim, que quando eu sinalizo alguns erros de acentuação mesmo gráfica, você esqueceu de colocar um acento agudo em uma palavra ou um acento circunflexo em outra, normalmente isso acontece por falta de atenção e revisão. Então, uma estratégia simples que vai ajudar você a evitar erros gramaticais é, sempre que você terminar de escrever o seu texto, você lê com muita atenção esse texto, sempre tentando observar e lembrar desses elementos, tá? Uma outra dica muito importante é que você revise a questão do novo acordo ortográfico. Sério, Carol? Novo acordo ortográfico? Eu preciso saber isso? Eu pensava que isso era um conteúdo que só seria cobrado na prova de língua portuguesa. Mas redação também é uma prova que avalia o seu domínio, né? A sua eficiência no sentido de adequar o seu texto à norma padrão. Então sim, em redação você também é avaliado quanto à gramática. Quando eu digo revisar o novo acordo ortográfico, não quer dizer que você tem que decorar tudo aquilo, não. Mas quer dizer que você tem que transformar aquilo em um banco de informações pontuais para aquilo que você mais utiliza. Como assim? Por exemplo, uma palavra que a gente utiliza muito em redação é ideia. O acento de ideia, de acordo com o novo acordo,
de acordo com o novo acordo, sendo bem redundante, mais precisa, caiu. Então, é importante que você não coloque esse acento, porque se você colocar, embora em algum momento da história esse acento já tenha sido aceito, a gente não vai considerar e isso vai acarretar perda de pontos. E outra coisa interessante também é você salientar, e aí já estou unindo dica 2 com dica 3, que é você observar que existem, sobretudo, palavras com acento circunflexo, aquele chapeuzinho, que esse acento caiu de uma vez por todas. Em outras palavras, esse acento permanece, então é muito comum vocês fazerem confusão sobre isso. Por exemplo, quando você tem vogal duplicada, como acontece na palavra vou e na palavra vem, no sentido de enxergar, né? Vem no sentido de enxergar, que esse é tá duplicado e em vou que esse o tá duplicado, esse acento circunflexo que existia nessas duas palavras não existe mais. Contudo, na palavra vem, no sentido do verbo vir, e na palavra tem, no sentido do verbo ter, esse acento ele continua sendo usado e é muito importante que você coloque, porque não só é uma questão de acentuação, mas sobretudo é uma questão de concordância. Então, se eu digo assim, o Brasil tem problemas, o Brasil, sujeito singular, tem problemas, esse tem não tem acento circunflexo. Mas se eu digo as escolas têm problemas, quando eu digo as escolas, plural, tem plural, esse acento é necessário porque ele marca o plural. E a mesma coisa acontece com vem. Então, se eu digo no verbo vir, tá? Se eu digo assim, ela, singular, vem para a aula, não coloco acento circunflexo. Mas se eu digo eles vêm para a aula, eles, plural, vem com acento circunflexo. Ou seja, essa dica é muito importante porque é um erro muito recorrente que vocês cometem quando o assunto é competência 1, né? Então vocês perdem pontuação por causa disso. E não tem necessidade nenhuma, não é mesmo? Outro erro muito recorrente é que vocês colocam mais ao invés de mas. Lembrando que mas, sem i, é um conector adversativo, pode ser substituído por porém, contudo, todavia, entretanto, e expressões como em contrapartida, por outro lado, enquanto que o mais com i é no sentido de intensidade. Então, como a gente utiliza muitos conectores, né, em redação, é muito importante que vocês atentem a isso para não cometer esse erro de maneira exagerada. Além desses elementos, lembrando, gente, que eu tô falando erro, mas quando eu digo erro é porque está em desacordo com a norma padrão. Não existe, obviamente, um único jeito de se falar ou de se escrever. Eu mesmo, durante a aula, posso utilizar várias palavras, né, que a gente não consideraria de acordo com a norma padrão, como tô, pra. Isso são variantes, né? Mas não tem problema nenhum. Mas quando o assunto é redação para o Enem, sim, é importante que você atente à norma padrão, porque é exatamente isso que é exigido na sua competência de número 1. E por último, que eu acho que é muito importante para você que vai fazer redação, é atentar aos vícios de linguagem. Nós temos muitos vícios de linguagem que são recorrentes nas nossas redações, nos nossos textos, só que eles são pertencentes à oralidade. Então, quando a gente vai passar o nosso texto para a escrita, e uma escrita formal, né, com uma exigência toda formal, de acordo com o Enem, é importante a gente ter cuidado com esses vícios, tá? Então, por exemplo, essas abreviações, tá ao invés de está, pra ao invés de para, que mais? Viu, né? Funções fáticas, por exemplo, viu, né, certo? Esse tipo de elemento a gente não utiliza em redação. E um vício de linguagem que eu observo muito nos textos também é quando a gente faz assim, locuções verbais com o verbo acabar ou terminar. Então, se você diz violência acaba gerando violência, falta de educação termina gerando falta de educação. Isso não deve ser feito, deve ser violência gera, ao invés de acaba gerando, tá? Falta de educação traz falta de educação, gera e não termina gerando, tudo bem? Então, observe sempre se você está adequando a formalidade do seu texto, porque com certeza isso vai te ajudar a não perder tanto ponto na competência de número 1.
tá bom? No mais, revisem sempre gramática, assistam sempre às aulas de língua portuguesa, sobretudo no que diz respeito a diferenciar a linguagem denotativa e conotativa, para que você não utilize a linguagem conotativa no seu texto, mas sim denotativa. E não esqueça de sempre revisar, porque, como disse, às vezes não é nenhum erro ou um desvio por falta de conhecimento, às vezes é por falta de atenção. Eu espero ter te ajudado e até a próxima aula! Olá, tudo bem com você? Então descomplica daí que eu descomplico daqui. Eu sou Luiz Felipe Veloso e sigo com você batendo um papo sobre o que é notícia em Salvador, na Bahia, no Brasil, no mundo. Discutindo aqui questões relacionadas ao dia a dia, ao nosso cotidiano, os números que fazem parte das nossas vidas. Por exemplo, hoje eu escolhi um tema um tanto quanto desagradável, né? Vamos conversar de um jeito desagradável, mas uma informação que é fundamental para que você, que é homem, você, eu, homens, precisamos ter mais consciência do nosso papel em sociedade, mais consciência do respeito que devemos dirigir às mulheres. Você sabia que as mulheres continuam ganhando menos do que os homens no mercado de trabalho, mesmo exercendo as mesmas funções? Veja só esse número que foi divulgado agora no primeiro semestre na PNAD Contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo esse levantamento, os homens ganham quase 30% a mais do que as mulheres, dados de 2019. Para ser mais preciso, 28,7% a mais do que as mulheres. O salário médio dos homens no ano passado, aí, segundo esse levantamento, foi de R$ 2.555, enquanto as mulheres receberam em média R$ 1.985. Veja só a diferença larga, né? Justamente dirigida a um público que é o esteio da nossa sociedade. As mulheres que comandam mais de 50% dos lares brasileiros são obrigadas a receber menos do que os homens em mesmas circunstâncias de trabalho, destacando sempre, hein? O detalhe é que o salário médio nacional, de acordo com a pesquisa, né, foi de 2.308. Se o homem ganhava, em média, 2.555, ele inclusive estava ganhando acima da média salarial do país. A gente precisa destacar uma outra coisa. Em 2019, éramos, no Brasil, pouco mais de 92 milhões e meio de pessoas acima dos 14 anos, portanto, em condição de exercer uma atividade profissional. O número é 2,6% maior se comparado com o de 2018. Como é óbvio, as mulheres, né, elas estão em grande maioria na nossa sociedade, elas estão mais disponíveis no mercado de trabalho, né, acima dessa idade de 14 anos. Mas veja só, em 2019, contraditoriamente, os homens representavam 56,8% da parcela da população que efetivamente trabalhava. Quer dizer, pessoas que trabalhavam de forma regular, com carteira assinada, com direitos adquiridos, com os direitos respeitados. O que, né, traz um retrato triste para o público feminino, quando, sabendo que elas dirigem os lares do nosso país, elas são responsáveis por manter a maior parte dos lares do nosso Brasil. Isso quer dizer, meu povo, que estas mulheres estão reservadas apenas às tarefas básicas, a atividades domésticas, atividades que não têm os direitos respeitados, portanto, não dão direito a férias, não dão direito a seguro-desemprego e a vários outros benefícios que, com o passar dos anos, têm ficado cada vez mais escassos, mas que são de direito de todos nós. Eu vou ficando por aqui hoje, claro, lembrando sempre, descomplica daí que eu descomplico daqui. Se tiver alguma dúvida, quiser bater um papo conosco, pode procurar lá no Instagram, @LuizFelipeVeloso. Manda uma sugestão de pauta no direct, quem sabe a gente não conversa sobre esse assunto por aqui, tá bom? Um forte abraço e até a próxima! Olá, olá! Como vão todos vocês? Tudo direitinho? Vamos continuar? Continuar nosso curso de atualidade, continuar falando do Japão, né? Falando daquele momento trágico para a história da humanidade que foi, né, a ocorrência das duas bombas, as bombas de Hiroshima,
e Nagasaki. Isso são imagens, né, de um documentário que mostra o que a gente chama de docudrama, né? É um documentário, mas com atores interpretando os personagens. É documentário e é dramatização ao mesmo tempo, produzido pela BBC de Londres e que mostra, além de depoimentos, né? Então nas redes sociais, estão nas plataformas de vídeo, você vai conseguir assistir, e também com imagens recriadas por computador e ao mesmo tempo atores interpretando aquele dia monstruoso da história humana, né? Até hoje se pergunta muito por que o Harry Truman deu continuidade ao projeto Manhattan criado pelo seu antecessor, o Roosevelt, e levou à efetivação dessa monstruosidade que acabou ceifando a vida de centenas de milhares de pessoas em alguns segundos. Assim. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a guerra no Pacífico, ela não acabava, né? A Alemanha já tinha capitulado na Europa Ocidental, mas os japoneses continuavam enfrentando os americanos. Então, os americanos alegaram de que a bomba de Hiroshima foi uma tentativa de acelerar a rendição do Japão. Os estrategistas diziam que 1 milhão de pessoas morreriam se a guerra não encerrasse-se logo, e por conta disso a decisão da bomba. Outros também alegavam, o governo americano alegava que os japoneses tinham uma arma de destruição em massa semelhante àquela, e nunca se provou isso, né? O que se sabe de verdade, sem teorias conspiratórias, mas que muitos historiadores defendem, é de que as bombas de Hiroshima e Nagasaki, primeiro, foram uma forma dos americanos responderem a Pearl Harbor, né? Foi uma resposta ao ataque de Pearl Harbor, uma resposta vingativa, um modelo de hegemonia internacional que os americanos sempre querem estabelecer. Ao mesmo tempo, o projeto Manhattan, né, no deserto de Álamo Gordo, numa cidade que nunca apareceu no mapa, chamada Oak City, que reunia milhares de cientistas, gastou muitos milhões de dólares americanos nessa pesquisa. Né? O Oppenheimer, né, que acabou sendo um dos pais da bomba. Então, a bomba, teoricamente, teria sido para encerrar a guerra na Europa. Muitos defendem disso. Mas a guerra acabou antes dos americanos usarem esse artefato. Então, como justificar ao povo americano o gasto de tantos milhões, hoje bilhões de dólares, né, usando a fissão nuclear como arma de destruição em massa? Além de ser uma tremenda fonte de energia, é uma força absurda de destruição. E assim foi usado. 2 cidades com civis, né, já que as cidades como Tóquio, Yokohama, Kashima, Koda e outras grandes cidades japonesas já estavam muito destruídas, então eles escolheram 2 cidades que estavam mais, né, intocadas, digamos assim, para que ficasse claro o poder de destruição da bomba de Hiroshima e Nagasaki. Era mais ou menos assim das bombas, né? O Enola Gay, o avião, pilotado pelo Paul Tibet, né, que é o piloto que nunca se arrependeu, muito pelo contrário, dizia que faria de novo se fosse necessário, lançou, né, a bomba e provocou essa destruição tão absurda, tão monstruosa que nós estamos vendo aí. Né? Centenas de megatons de capacidade de destruição inacreditável. Ô Ricardo, você falou muito de geopolítica aí. Você acha que a bomba tinha relação com isso? Direta relação, amigos. Lembrem-se também que a essa altura a União Soviética tinha avançado muito, né, na chamada Frente Oriental. Era um outro mundo a essa altura, não era mais aquele mundo entre nações democráticas aliadas à União Soviética para destruir os regimes totalitários de extrema-direita. Não. Aquela aliança foi acabando com o fim da guerra. Né? É o que a gente chama de inversão das alianças. Aquela aliança entre Estados Unidos e Rússia já não existia mais no final da guerra. Estava claro que era uma disputa de hegemonia. Então jogar a bomba sobre Hiroshima, depois 3 dias depois sobre Nagasaki, era mandar um recado para os russos. Ô, soviéticos, deixa eu dizer uma coisa aqui, ó, amigos. Eu tenho uma bomba, viu? Não brinquem não comigo, porque senão a gente joga uma sobre vocês também. Então vocês imaginem o tamanho disso, né? O tamanho desse significado aí. E o horror, galera. Horror. A tal da sombra atômica que eu falei para vocês, da mancha de pessoas que foram trucidadas em segundos, né? Foram incineradas em segundos.
E eu queria lembrar um negócio para vocês, assim. Tem uma música que eu gosto muito que diz: nunca se esqueçam, nunca se esqueçam. Pensem nas crianças mudas, telepáticas. Pensem nas meninas cegas, inexatas. Pensem nas mulheres rotas, alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas o não se Vejam que interessante, né? Essa sequência de imagens, né? 6 de agosto de 1945, 11 de setembro de 2001. Sem nada, sem querer entrar na metafísica, nem em discursos, né? Pseudocientíficos, nada. Só estou mostrando a vocês de que causas e consequências existem na história. Então a gente tem os americanos cometendo um dos maiores crimes da história e depois recebendo, né, o terrorismo hediondo, né, fundamentalista. 2 torres, 2 cogumelos, 2 explosões, Hiroshima e Nagasaki. As semelhanças dessas imagens não são mera coincidência, né? Dizem os indianos que tem a lei do karma, né? Tudo que você faz, volta. Também não estou entrando nesse mérito, não quero viajar, galera. Mas às vezes os americanos se perguntam por que a gente, né? Porque eles espalharam muito sofrimento pelo mundo, né? Espalharam muita dor, não se justifica, né? Mas a história também não se repete. Mas é interessante essas conexões, como são interessantes. 2 momentos horrorosos de muita dor, de muito sofrimento, de muita desdita para a humanidade. E é por isso que a gente precisa estudar a história, viu, galerinha? Precisa estudar a história, é por isso que a gente repete o tempo inteiro. Não esquecer é uma forma de fazer justiça. Porque o que você não lembra não aconteceu. Essa é a função fantástica dessa disciplina incrível que é a história. Não esquecer, nunca. Essa é uma forma de fazer justiça. Paz e luz para vocês. A gente se vê daqui a pouco para falar do mundo do Japão pós Segunda Guerra Mundial, tá bom? Massa, um abraço. Quando eu tinha 16 ou 17 anos, a escolha profissional era uma grande incógnita. Eu pensava em mais ou menos umas 7 a 8 profissões diferentes. Chegou aos 17, reduziu para 8. Quando eu cheguei aos 20, ela foi para umas 15 profissões diferentes. O que eu quero dizer é que quando você for escolher a sua profissão, é razoável que você pense na sua realização pessoal, na sua relação econômica, na sua realização econômica e o contexto político-social que você vive. Mas dessas 3 posições, a melhor é a sua realização profissional. Aí você pensa, poxa, mas se eu escolher alguma coisa que não dá dinheiro? O problema é que, independente do que você escolha, você vai demorar anos nessa formação. Isso significa que se você não escolher alguma coisa que você tenha um mínimo de afinidade, vai ser complicado. Porque mesmo que você escolha o que você gosta, vai acontecer aquela coisa que acontece já no nível fundamental. Você sempre se pergunta, poxa, para que eu estou aprendendo Fórmula Bhaskara? Para que serve a Fórmula Bhaskara? Esse tipo de pergunta você vai se fazer no seu processo de aprendizagem, independente da profissão que você escolha. Porque aprender alguma coisa que você não sabe é muito chato. E muitas vezes você vai estar achando que é incapaz, inapto para aquilo que você escolheu. Então, se alguma coisa que você tem afinidade, seja lá o que for, as chances de você ser um bom profissional e se sentir realizado são muito grandes.
Você quer ganhar dinheiro? Você quer ganhar muito dinheiro? Tome um certo cuidado para você não desperdiçar boa parte da sua vida apenas pensando nisso. Porque você pode se transformar num profissional péssimo. Ou talvez um profissional excelente, mas com uma construção emocional e psicológica completamente perdida, como vários profissionais excelentes que você vai conhecer ao longo da vida, de professores a médicos, que são péssimas pessoas e na prática não contribuem em nada, a não ser com impostos para a sociedade. É importante que você se pergunte isso. Como é que você quer lidar com você mesmo na escolha profissional que você vai ter? E o tempo de aprendizagem que você vai ter com ela, porque muitas vezes você vai ficar enfadado, muitas vezes você vai passar por um processo de aprendizagem que você vai considerar chato, muitas vezes você vai dizer, para que eu estou aprendendo essa fórmula básica? E só depois, no final, que você vai realmente ter os frutos. Mas o processo de aprendizagem, 4 anos, 5 anos, 6 anos, se você não tiver esse alicerce de você achar que você está contribuindo para você mesmo, para a sociedade, no fim, você pode sair perdendo e a sociedade como um todo. Então, curta o que você escolher, porque cedo ou tarde pode surgir a morte, moço, e nos arranca sem ter curtido a vida, como diria Belchior. Até lá. Olá, lindos! Como é que vão? Tudo bem? O Enem tem data, viu? Janeiro. Olha só, hoje vamos entender um processo de divisão celular chamado mitose. O Enem, mitose cai. Cai muito, tá? O que é a mitose? A mitose é um processo de divisão celular na qual a célula-mãe origina 2 células filhas com o mesmo número de cromossomos. Ou seja, se nossas células têm 46 cromossomos, ao sofrer mitose, nossas células originam 2 células filhas com também 46 cromossomos. Olha aqui, tá? Aqui eu tenho 4 cromossominhos, aqui no final 4 cromossominhos. A mitose é um tipo de divisão equacional. O que é equacionar? Igualar. Ou seja, o número de cromossomos mantém-se constante, tá? No processo da divisão. Agora, olha que interessante a meiose. A meiose é um tipo de divisão reducional. O que é reducional? Reduzir a metade. A célula-mãe origina 4 células filhas com metade do número de seus cromossomos. Se aqui tem 4, ó, 2, 2, 2, 2. Ok? Aguarde a aula de meiose que a gente vai falar sobre crossover. Não perca. E aí, para você entender melhor, ó, 46, 46, 46, 23. Perceba que na meiose, ó, as células filhas, elas são diferentes da célula mãe. Por que, Ellen? Na próxima aula eu te conto. Mas na mitose não. As células filhas, elas são praticamente iguais, tá? E um dos motivos para isso é a conservação do número de cromossomos. Ellen, para que serve a mitose? Desenvolvimento celular, desenvolvimento embrionário, tá? Regeneração de tecido. Tudo isso é função mitótica, tá? Então quando você está crescendo em altura aí, ó, suas células ósseas sofrendo mitose. Quando você tem uma feridinha, que essa ferida sara, tecido epitelial sofrendo mitose. Então, ó, essa regeneração, desenvolvimento embrionário, tudo isso é função mitótica. Tá? E onde é que acontece a mitose, Ellen? Células eucarióticas, células nucleares. Mas detalhe, meus amores, tá? Um processo mitótico não acontece assim do nada, tá? Quando você vai sair, por exemplo, para algum lugar especial, você se prepara para sair, não é isso? Então uma célula também se prepara para dividir. E essa fase de preparação da divisão celular é chamada de intérfase. Tá? Então a célula, tá? Ela tem um período que precede, tá? O processo de divisão propriamente dito. Se você olhar, ó, esse período de preparação, tá? Que é a intérfase, ele é maior que o período mitótico. Tá? Então a mitose, tá? Ela é um período muito curtinho quando comparado ao período de preparação que é a intérfase. E a intérfase ela é dividida em 3 fases: G1, S, G2. G1, gap 1, S de síntese, G2, intervalo 2, gap 2. O que acontece no G1? Bom,
Para você entender o G1, é muito tranquilo. No G1, você tem uma série de transcrição de RNAs mensageiros que vão dar origem à síntese proteica e à expansão do volume celular. Na fase S, a fase S é a fase mais importante, porque é aqui que vai acontecer a duplicação do DNA. Tá? A duplicação do DNA, que é sempre conservativa, ela acontece aqui, ó, na fase de síntese. E aqui, ó, você vai começar a ter a espirilização desse DNA, onde a espirilização desse DNA vai começar a originar o cromossomo. E quando esse DNA duplica, você vai ter o cromossomo duplicado, que é aquele na forma de xizinho que a gente conhece, tá? Onde você tem as cromátides irmãs e o centrômero. E o que é interessante você entender aqui, G2. No G2, o que vai acontecer em G2? A duplicação dos centríolos, que são fundamentais no processo da divisão. E eu vou dar uma dica sobre eles. Agora, meus amores, a mitose, ela acontece em 4 fases bem definidas. Venha comigo. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Prófase, anáfase, tá? Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Gente, o Ellen são muitos nomes. Então qual é a dica que eu te dou? Como é que você vai entender isso? Entenda o que acontece em cada fase, tá? Então vamos lá. O que vai acontecer na prófase? A expansão do volume nuclear. Ó, água entrando no núcleo, e o volume nuclear aumentando. O aumento do volume nuclear provoca o rompimento da carioteca. Ó, a carioteca começa a romper. Os centrossomos, tá, que são centroorganizadores desse processo, começam a migrar para os polos da célula, tá? E dentro do centrossomo a gente tem quem, tá? Fibras cilíndricas compactadas, que são centríolos. E aí nesse processo, ó, a gente vai começar a ter o quê? A formação do fuso mitótico, tá? A formação desse fuso mitótico, ela vai ser concluída aonde? Em que momento? Aqui, ó, na metáfase. Tá? Então o que está acontecendo na metáfase? Ó, formação do fuso mitótico, ó, cromossomos posicionados no equador da célula, grau máximo de espiralização desses cromossomos. O que tem aqui? Tá? Eu consigo parar a divisão com uma substância chamada de colchicina e eu consigo ver os cromossomos bonitinhos, tá? E aí, ó, perceba que todos eles estão, ó, ancoradinhos. E aí, ó, as fibras do fuso, cada uma ancora um centrômero de um lado. Polo norte ancora o centrossomo, o cromossomo na parte norte. Polo sul, tá? Ancora no cromossomo na parte sul. E aí, ó, o que vai começar agora? O cabo de guerra. Tá? O que é o cabo de guerra? Essas fibras do fuso encurtam. Quando essas fibras do fuso encurtam, tá? A fibra norte encurta para o norte, a fibra sul encurta para o sul. Então assim são forças opostas. Pum! Só que como esses cromossomos estão unidos, tá? Através do centrômero, o que vai acontecer aqui? Esse centrômero rompe. Então quando ele rompe, ó, uma parte sobe e outra parte, ó, desce. Tá vendo isso aqui? Olha como é interessante, ó. Uma parte sobe e uma parte desce. Agora repara, gente, ó. Essa separação aqui ocorre entre cromátides irmãs. Então, na mitose, tá? A anáfase separa cromátides irmãs, tá? Ó, as cromátides irmãs sendo separadas no processo mitótico na fase de anáfase, tá? O DNA estava duplicado, tá? E aqui ele volta a dividir. Tá vendo? Os cromossomos estão todos alinhadinhos. Então, ó, a fase S, tá? Ela vai fazer com que, nesta fase aqui, a manutenção do número de cromossomos ocorra. Tá? Ele duplica por 2 e divide por 2. Tá? E essa divisão por 2 é a fase, né, ocorre aqui na anáfase, através da separação das cromátides irmãs. Olha aqui o cabo de guerra acontecendo, que legal. Olha que top isso. Tá? Não esqueça. E quem realiza esse processo aqui, ó, é o encurtamento das fibras do fuso, tá? Organizadas pelo centrossomo, e lá tem os centríolos. Detalhe, pessoal, nas células de vegetais superiores, como gimnospermas e angiospermas, não existe centríolo, tá? Essa separação é feita por uma estrutura originada de Golgi chamada de lamela média. Não esqueça disso jamais. A prova pergunta assim, ó, vegetais superiores como gimnospermas e angiospermas apresentam centríolo. Mas falso. Falso, tá?
vegetais superiores, gimnosperma e angiosperma, não originam centríolos. Então esse processo de divisão aqui é originado por Golgi através da lamela média, tá bom? E por fim, o que é que a gente vai ter aqui? A telófase. Na telófase é o final de tudo. É o fim da divisão. O que vai acontecer aqui? O núcleo vai reaparecer, porque a carioteca vai reaparecer. Os cromossomos vão desespiralizar, tá? E aí, ó, cada centrosoma agora ancora em uma parte da célula, tá? E aí, ó, você vai ter duas células novinhas. Essas células são separadas a partir de uma força centrípeta, chamada de citocinese. A citocinese é organizada por duas proteínas fundamentais, tá? A actina e a miosina contrátil. Exercem uma força de estrangulamento em direção ao centro, e essa força de estrangulamento em direção ao centro vai promover a separação das células, tá bom? E para terminar, olha aqui o gráfico da mitose, ó. Você tem aqui a fase de G1, na fase de S, duplicação do DNA de 2 para 4, tá vendo? E essa divisão ocorre aonde? Na fase da anáfase, ó, tá? Então, de 2, 4, 2. Aqui na anáfase, tá vendo, meus amores? Obrigado pela sua atenção, gratidão por esse momento, tá? Aguarde a aula de meiose, você vai adorar, ok? Beijo, fiquem com Jesus. Salve, galerinha, tudo bem com vocês? Eu me chamo professora Cintia Lima de Humanidades e estou muito feliz de estar aqui mais uma vez nesse projeto que é a TV Enem, que democratiza e deixa mais justa a educação. Estamos em vários canais de TV, estamos na internet, estamos em qualquer lugar para ajudar você a realizar o seu sonho. Hoje nós vamos fazer uma aula bem interessante, que é o complemento de uma aula que já aconteceu, que você pode vir aqui nos nossos arquivos e encontrar, que é a aula sobre a aldeia global. Já falamos sobre a aldeia global, os impactos da internet no mundo e principalmente sobre o Marco Civil da Internet, que é a legislação central, né, que nos legisla aí direitos e deveres para a internet. Hoje nós vamos falar de TICs e vamos falar dos perigos da internet, ou seja, do cybercrime. TICs, para quem não sabe, ela está aplicada em diversos contextos relevantes da nossa vida, sejam eles de função social, como por exemplo a comunicação, sejam eles o exercício da cidadania, como por exemplo acessar a internet para buscar um aplicativo agora durante a pandemia para fazer tudo sobre o auxílio emergencial. Nós precisamos usar da tecnologia, da informação e da comunicação. E aí, o que eu queria trazer para vocês era basicamente o conceito de TICs, que exerce cada vez mais esse papel importante dentro dos processos comunicativos e cada vez mais nos leva a aprender e a viver de forma diferente. Um exemplo disso é que agora, durante todo esse momento da quarentena e do isolamento social, nós tivemos obrigatoriamente que nos inserir mais e mais e mais nesse mundo tecnológico. O Pierre Levy, ele já falava um pouquinho sobre isso. Ele tem um conceito sobre antropologia do ciberespaço, onde ele afirma que cada vez mais as informações vão ser cruzadas, conectadas de uma forma tão precisa que nós teremos que migrar do nosso conhecimento, do nosso entendimento de mundo, do nosso senso cultural e de pertencimento para um universo que vai ser desconhecido e que vai ser amplo e cada vez mais amplo até o momento que a gente vai ter que viver 100% inserido nele, que é essa potencialidade aí das TICs e que não menospreza e não subjuga ninguém, apesar de saber, segundo Pierre Levy, que a inteligência coletiva ela está focando contextos antropológicos que vão exceder aí os critérios de socialização, conexão ou apenas de comunicação, tendo em vista que a sociedade passa a fazer cada vez mais macromudanças. E essas macromudanças são inexplicadas, né, dentro de uma composição de uma rede, como, por exemplo, empresas, movimentos políticos, novas formas de vender, disruptividade cultural, de comunicação e principalmente de se relacionar com as famosas redes sociais. E aí a gente entende que o homem, né, esse homem pós-moderno, ele tem características individualistas, ele tem características cosmopolitas, e por essa razão que o Manuel Castells, ele diz que uma das características predominantes dessa revolução tecnológica é o fato de que as invenções não se dão de forma isolada, elas se dão sempre conectadas com necessidades que nós temos no nosso mundo real.
Aliás, abre aspas, eu acho sempre interessante diferenciar mundo real e mundo virtual, porque apesar do mundo virtual ser uma extensão da minha realidade, ser uma extensão da natureza de quem eu sou, eu tenho características tecnológicas que são exclusivamente do mundo virtual. Então é preciso ter uma legislação civil, como nós já temos, que é o Marco Civil da Internet, mas também ter um gerenciamento fiscal dessas questões tecnológicas que vão além de mim e de você. E aí é por isso que nós temos hoje muitas leis que estão chegando e muitas leis que já estão sendo legisladas e que talvez você não conheça. Vamos ver? Eu gosto do Zygmunt Bauman quando ele diz que segurança sem liberdade é escravidão e liberdade sem segurança é um completo caos. É a incapacidade de fazer nada, de planejar nada, nem mesmo de sonhar com isso. Então você precisa dos dois, de segurança e liberdade. A grande pergunta é, será que a internet nos permite segurança e liberdade dentro de um senso totalitário? Eu acredito que não. O artigo 8 do Marco Civil da Internet, ele nos dá garantia do direito à privacidade e a liberdade de expressão nas comunicações, sendo condição para o pleno exercício dos direitos do acesso à internet todos os parâmetros que estão apregoados no Marco Civil da Internet. E aí nós vamos falar de alguns crimes virtuais e de alguns cybercrimes que estão se tornando bastante comuns. Um que com certeza você já caiu é o phishing, que é aquela tentativa que as pessoas têm, né, de conseguir os nossos dados aí. E a gente viu recentemente, agora no primeiro semestre, bombar uma espécie de phishing, né, com a aplicação daquele aplicativo do envelhecimento e também com aquele aplicativo do como eu seria se eu fosse homem, como eu seria se eu fosse mulher. Então você percebe que pessoas extremamente esclarecidas, que pessoas extremamente públicas, gente bilionária, como por exemplo o Neymar, caiu nesse phishing aí, que era uma tentativa de coletar dados e informações sobre o indivíduo através de um aplicativo 100% gratuito, cheio de entretenimento, bem bacana, sedutor e que nós caímos como um grande peixe. Nós temos os botnets, né, que é a tentativa de usar a internet para tratar de dar literalmente bots, né, em nós. Por exemplo, eu vou pegar um caso antigo, né? Eu me lembro perfeitamente lá naquela discussão ampla que o Brasil estava tendo sobre o Mensalão e a Lava Jato e etc e tal. E no meio daquilo tudo veio a prisão dos donos de uma empresa, né? De uma empresa que se relacionava a frigoríficos. E aí veio na internet, porque o brasileiro ele é muito rápido na internet, ele adora fazer memes. E aí veio toda aquela discussão sobre o churrasco de papelão. Então, enquanto a Câmara estava votando leis terrivelmente perigosas para o brasileiro, como, por exemplo, o congelamento do salário mínimo por 20 anos, estava na internet bombando um movimento que era eu não como churrasco de papelão. E os memes, né? Quem não se lembra do 7-1 da Copa do Mundo? Enfim, a fake news, que é uma discussão que já existe há muito tempo e que a gente já tem hoje aqui no Brasil acontecendo no ano de 2020, um estopim sobre a fake news por conta aí da manipulação de informação, do disparo de informação em massa e principalmente do disparo de informação em massa errônea, da informação que é fake, da informação que é falsa, que é mentirosa e que consegue manipular as massas para chegar aos fins desejados. Então a gente tem o caso da Cambridge Analytica lá na Inglaterra, que fez todo esse movimento de disparo em massa para produzir e conseguir a Brexit. A gente tem o caso da eleição do Donald Trump e a gente tem a eleição no Brasil, que todos nós vivemos e sabemos exatamente como funcionam as fake news, porque com certeza você recebeu uma delas. Mas enfim, fake news não está só na política, está em todos os lugares, com a falta de pesquisa e de conhecimento e a facilidade em reprodução no compartilhamento dessas informações. Nada mais sedutor do que apenas um clique, né? E aí a gente tem algumas gerações, né? As gerações Z, Y, X, Baby, os veteranos, os nativos virtuais, os migrantes virtuais, que eu já falei na aula de Aldeia Global. E a gente tem a geração Alfa, que é essa geração que já nasce conectada. Mas, apesar disso ser muito lindo, muito evolutivo e muito tecnológico, nós temos 63,4 milhões de brasileiros que não têm acesso à internet. E ainda assim, cybercrime, que seria invadir dispositivos
informático alheio ou conectado à internet ou não, a fim de obter, adulterar, destruir, a fim de ter algum benefício com isso, é crime no Brasil. Reza a lenda que a internet é terra sem lei. Isso é mito. A internet é a extensão da nossa vida moral. Isso significa que na internet nós temos basicamente as mesmas leis que existem no Código Civil Penal. Se racismo é crime, na internet racismo também é crime. Se homofobia é crime, na internet homofobia também é crime. Mas nós temos os bructos da web. E a web é o espaço do anonimato. Se você quiser cometer um crime de forma anônima, você em algum momento pode cair aí numa dessa cilada, pois hoje nós temos um Código Penal que tutela um sentimento de respeito muito grande por essas pessoas que são aí feridas moralmente ou de qualquer forma com esses golpes virtuais que não param de acontecer. Uma das que eu quero falar logo de imediato é sobre a questão dos mortos, porque a gente vê muito foto de pessoas mortas na internet, compartilhamento de acidentes, as pessoas no instinto de compartilhar um acidente que viu em estrada, termina fazendo um crime, né? E esse crime é chamado vilipendiamento, né? Ou seja, para quem não sabe, vilipendiar é uma conduta de escarnear, de destratar, de humilhar, de desdenhar e menosprezar o corpo humano, já que a vida humana ela é prescrita na legislação como inviolável, então também na internet é crime inviolar o corpo humano, seja ele vivo ou morto, mas nesse caso eu estou me referindo aos mortos, tá? É caso de polícia tirar fotos de pessoas mortas, compartilhar, curtir e publicar. O artigo 212 do Código Civil Penal diz que vilipendiar cadáver ou suas cinzas é uma pena de detenção de 1 a 3 anos seguidos de multa. Além disso, nós temos os cybercrimes mais comuns, como, por exemplo, furtos de dados, compras online fraudulentas, utilização de software falsos, apologia ao crime, plágio, calúnia, difamação, injúria, pedofilia e, basicamente, o bullying virtual, tá? Mas eu queria dizer para vocês que no ano de 2018, a Justiça Gaúcha, ela já condenou os seus primeiros aí, né, por estupro virtual. Sim, estupro virtual é crime, né? Estudantes de medicina conseguiram ser presos pelo crime de estupro virtual e também, além do estupro virtual, algo que é muito mais comum na realidade de jovem, é a vingança pornô, né? Essa vingança pornô, no artigo 218 do Código Civil Penal, diz que todas as vezes que o revenge porn ou a exposição íntima sem consentimento for publicada ou for exacerbada na internet, ou não precisa nem ser na internet, for um caso de publicidade, isso será crime diante do artigo 218 do Código Penal. Além disso, o seu perfil fake para stalkear é crime também. Criar um perfil fake nas redes sociais para causar danos à imagem de alguém é a mesma coisa que criar uma falsa identidade. E está previsto na lei, no artigo 307 do Código Penal. Multa e detenção, caso e dependendo do caso e dependendo do que você vai promover com esse perfil fake, certo? Além disso, nós temos algo que está muito em evidência, que são os drones, né? É caso de polícia, sim. O artigo 132 do Código Penal diz que pilotar drones sobre pessoas é proibido, a não ser que elas tenham dado autorização para que isso aconteça. Ou seja, quando você pilota drones, além de você estar num espaço aéreo, que você vai ter que ter uma licença para estar, além disso, você está manipulando aí a privacidade das pessoas. Imagina você estar na sua casa, no 12º andar, e um drone ir até você, lhe fotografar dentro do seu lar, e principalmente dentro das medidas, você pode estar com uma roupa inadequada e por aí vai, né? O artigo 33, ele diz que aquele que pilota drone sem estar devidamente licenciado comete infração penal e responderá pela lei de contravenção penal contra a pena de prisão simples de 15 dias a 3 meses seguidos de multa. E o mais famoso e o mais importante de todos que eu quero falar para vocês é o cyberbullying, né? O que é o cyberbullying? É o bullying que ocorre na internet. Quais são as principais causas dele? Uma pessoa decide, né, por alguma maneira, atingir o outro através das redes sociais, através das plataformas digitais, moralmente, psicologicamente, tudo que o bullying também, né, exerce.
As consequências disso geram depressão, isolamento, baixa autoestima, desapego, suicídios e vários outros problemas. Como evitar isso, né? As leis estão aí para evitar isso. O fato é que a maioria das pessoas que praticam um crime de cyberbullying, que é um dos mais velhos de 2015, essas pessoas não têm conhecimento sobre a nova legislação e acham que a internet é uma terra sem lei. Então, como é que isso acontece? Começa como uma simples brincadeira nas redes sociais e termina aí sendo o famoso hater, que é aquela prática ou ato de odiar alguém. O hater é a expressão que nós temos mais visto na sociedade atualmente e que gera os cancelamentos. Então, tudo começa com um bullying virtual, passa para uma prática de hater, que é simplesmente odiar alguém por simplesmente odiar, e passa-se através dessa prática do hater, que, como a gente sempre brinca, hashtag odiadores irão odiar, e essa prática, ela trouxe aí uma fragilidade, uma insegurança e enfatizou mais uma nova prática, que é o cancelamento virtual, que com certeza já estará na legislação também. O que eu quero dizer para vocês é que a revolução não será televisionada nem tweetada, a revolução será remixada em formas de memes ou de algum tweet que já foi feito por alguém, mas que vai ser aplicado em massa, porque a internet é um espaço de divulgação em massa e por isso você precisa se cuidar, por isso você precisa ter a sua segurança, conhecer as leis e cada vez mais aplicar a sua usabilidade dentro do Código Civil da internet. Eu sou Cintia Lima, fico por aqui e espero voltar em breve com mais uma lei para essa TV Enem maravilhosa. Um abraço para vocês. O bem que esses professores fazem vem do conhecimento, vem desse que é de todos o presente maior da vida, que é o saber, que é o conhecimento cotidiano. Eles compartilham isso com a gente todos os dias no TV Enem. E você vai reproduzir isso, vai divulgar, vai avisar seus amigos, vai espalhar essa onda, essa corrente do bem que é o TV Enem. Lembrem-se, nós estamos com a nossa plataforma tvenem.com.br, estamos no Instagram, @TVEnem, no YouTube, no canal do Escritório do Pensamento, tem lá uma playlist com todas as aulas do TV Enem e, claro, nas TVs a cabo e nas TVs abertas também. Paz e luz para vocês, vamos em frente.